Olá! Olha que coisa gostosa, Papo de Mãe que Ora aparecendo aqui na sua telinha. É bom? Eu acho ótimo. Mas por isso que nós estamos aqui cada dia preocupada com o tema. Você quer mandar sugestões pra gente? Nós gostaríamos muito de discutir aquilo que te causa angústia, porque os temas saem das nossas angústias, não é verdade? Verdade. Dos nossos bate-papos e tudo. E tem algo que tem incomodado a gente, que é essa história de voltar para a igreja. Não é voltar de conversão, não. É essa turma que resolveu ficar em casa e achou uma delícia ficar no sofá e agora acorda. Hora de voltar para a igreja. Porque hoje nós vamos perguntar onde mora Deus. É lógico que Deus mora dentro de nós. Só que o programa de hoje nos convida a andar com Deus. Porque no deserto, Deus estava com eles. Mas ao atravessar o deserto e montando as tendas e andando a tenda, o que acontecia? Eles iam aprendendo no processo a ser melhor. Nós podemos, como Moisés, subir a montanha e rezar sozinho. Mas o que leva à conversão é a gente descer da montanha e frequentar a assembleia. Porque a igreja não é a casa, a igreja somos todos nós. E na comunidade antiga ou comunidade primitiva, a história da igreja nos ensina que eles aprenderam a ser cristão vivendo em comunidade, em comum união. Então, nós precisamos reaprender a viver em comunidade, porque isso aqui é comunidade. Um exemplo, né? Uma historinha rápida. Numa época gelada, os ursos, os porcos-espinhos, resolveram se juntar para tentar sobreviver. Aí o que aconteceu? O finco um do outro machucou e eles se afastaram. E ao se afastar, começaram a morrer. E aí eles tiveram que voltar e encaixar os espinhos. A mesma coisa somos nós. Quando a gente afasta dos irmãos, a gente acaba morrendo de frio. E com relação a Deus, eu queria trazer a historinha de uma fogueira. Imagina uma fogueira e você vai lá e tira do carvão e separa o carvão. Daí um pouquinho, o carvão morre. Então esse carvão precisa de voltar para a fogueira para junto de Deus ser incendiado. E é esse o nosso assunto de hoje, de volta à igreja. E essa turma está acostumada com o virtual, né, Cris? Infelizmente, tia. E você, será que você está nessa turma? Né? Infelizmente, muita gente aí ficou acomodado, com preguiça de voltar para o presencial. E a igreja já nos chamou de volta. Nós precisamos, como a tia Ângela falou, a gente está em comunidade. E o mais importante, a gente receber Jesus na Eucaristia. A gente precisa receber o corpo e o sangue de Jesus ali em espécie. Então, já é o chamado de toda a igreja para retomar. Então, não tem esse negócio mais de missa online, não. Deus sabe o que está no seu coração. Se uma pessoa está doente, está incapaz de ir na igreja, é uma coisa. Mas você que está aí já voltou a trabalhar, já não está em home office, pode voltar, já vai ao barzinho, já vai aos eventos sociais, tem que voltar à igreja. Nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos receber Jesus Eucarístico. E aí a Cris está trazendo a questão da missa, porque a missa são duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Quando eu volto ao presencial, eu não frequento só a mesa da palavra, mas eu também frequento a mesa da Eucaristia. Por exemplo, o seu grupo de mães aí, se ainda está virtual, que não pode mais, está na hora de voltar. Por quê? Porque quando nós estamos juntos, nós partilhamos a palavra, nós partilhamos o abraço, nós partilhamos as brigas. E aí a gente aprende a se acertar. Então,
é importante do virtual. E eu tenho visto, e eu vejo isso comigo, que às vezes a gente tá com o padre é ótimo, você fala, eu adoro escutar o padre. Mas é lá, na sua paróquia, com o seu padre, que faz a diferença. É isso, Aline? Gente, com certeza é. O hábito de ir à igreja, eu falo que a gente tem que pegar a musculação. Eu dou sempre esse exemplo. Não adianta eu ir para a ginástica e querer pegar o peso maior. A gente tem que retornar a esse hábito de voltar para a igreja, de voltar para o grupo, de voltar a frequentar a missa, porque, tia, como é importante. Porque realmente a pandemia nos deixou estagnada no sofá. Paralisada mesmo. Só que quando você volta, você sente a força, você tem vontade. Então, se você pegar, eu faço esse desafio para você, mãe que está nos escutando, para você que não é mãe, que também está nos escutando, que está aí na TV Evangelizar com a gente, escutando aí de fora, né, que está trabalhando e está escutando o nosso programa. Comece aí de volta com frequência a sua igreja, porque, como disse a Ângela, quando você vai fazendo a frequência, não é só você que volta, a tua família volta, porque você volta renovada, você volta fortalecida, você volta abastecida, você volta amada, porque quando você aprende a trabalhar essa comunidade, você começa a ver de novo, ter esse olho misericordioso de Deus, porque você vai ter que lidar com as misérias do irmão que está ali dentro, você vai ter que lidar com as diferenças que estão dentro daquela comunidade. Então, esse hábito te traz muito mais benefício do que malefícios para dentro da tua família, dentro da tua casa. Até porque hábitos bons geram virtudes. Hábitos ruins geram vícios. Aprenderam. Fora essa aula. E aí, a gente no popular diz que o hábito faz o monge. Então, o hábito de voltar à igreja faz com que a gente aprenda a ir à igreja. E nós acabamos criando um vício, que é o quê? Ficar em casa. É isso, Camila? Isso, e a gente tem que mesmo domar esse vício, né? E voltando à sua pergunta inicial, né? Onde mora Jesus? Jesus mora dentro do nosso coração. E a igreja vem toda essa questão da comunidade que vocês já colocaram. Inclusive, eu vou abrir dois braços aqui. Um é a questão da comunidade, que quando o movimento das Mães que Oram começou, a gente ouvia muito falar assim, mas como assim, né? Que mãe que não ora pelo seu filho? Para que precisa de um movimento? E a palavra que vinha, depois eu vou deixar para você explicar melhor, tia, era da Mãe Sentinela. Né? Como é importante termos a oração em comunidade, umas rezando pelas outras, porque a gente não está alerta o tempo todo. A gente precisa dessa ajuda de oração. E a outra questão é de Jesus no nosso coração, e quando a gente vai buscar na comunidade, justamente isso, sermos sentinelas umas pelas outras, a gente olhe para Jesus e não para a pessoa humana que está do nosso lado. Porque essa pessoa, quando entrar em oração com a gente, ela vai reforçar. Estaremos mais de 2 reunidos rezando em oração, e isso tem muita força. Agora, se eu me concentrar no que aquela pessoa falou, no pecado, no julgamento, ou eu quiser me ausentar da comunidade porque a homilia do padre X não é boa, do Y é melhor, isso vai tirar a nossa graça. Eu mesma, todas as vezes, já aconteceram várias, que eu fui para a igreja por pessoas, eu me perdi de Deus. Não permanece. Não permaneci. Você não fica vazio. Eu até insistia, porque eu queria, era o Espírito Santo mesmo que me incomodava, mas eu me afastei todas. Todas as vezes que eu fui para a igreja, até mesmo pela tia Ângela, pela Aline, já aconteceu da gente se desentender, da gente brigar, de eu me afastar. Tem vários testemunhos nossos nos livros das mães que oram pelos filhos. Falando disso. Falando disso, contando, que é igual Atos dos Apóstolos, contando as nossas misérias, né? Que a gente precisa testemunhar isso. Mas quando eu entendi, assim, a grandiosidade e busquei mesmo tudo em Deus, podiam bater na minha cara que eu não me afastava da igreja. E elas são testemunhas aqui. Podia passar um trator por cima de mim, porque a igreja é feita de homens, não é feita de santos. E às vezes a gente sofre bullying dentro da igreja. Né? Isso é fato. Vai lá no livro que tem um monte de história. E aí, né, Camila, você lembrou de uma coisa boa. Nós usamos uma expressão no movimento que a igreja é um grande hospital. Doente cuidando de doente. Só que tem uma coisa, tem hora que eu sou doente. E aí, vocês cuidam de mim.
né? As meninas vão e cuidam de mim. Tem hora que a Aline é o doente, nós cuidamos. Então, a importância de se viver em comunidade, porque a gente troca essa força. Uma coisa bonita que Dom Luiz falou um dia na missa, porque uma mãe perguntou se quem tem criança pequena, que não pode ficar dentro da igreja, se fica do lado de fora. E ele respondeu, nós somos uma assembleia e como assembleia, quem está dentro reza por quem está fora, que não pode. Olha que coisa linda, gente. A mãe está lá, a mãe optou ir para a assembleia, mas por uma questão do filho, ela não está dentro e a assembleia reza. A mesma coisa, eu optei por ir à missa, mas naquele dia eu estou gelada. Nada do que passa ali faz sentido, mas o que está do meu lado, rezando, faz com que eu saia de lá diferente. Então, isso é importante. Como a Camila disse, Deus está dentro de nós. Mas para que eu descubra Deus, eu preciso de olhar para o irmão. Porque Jesus falou que na hora do julgamento, ele vai falar para a gente, olha, você está entrando por causa que você olhou quando eu estava doente, você olhou quando eu estava preso. Como assim? E Deus responde, você visitou aquele preso, você visitou aquele doente. Vestiu aquele que estava sem roupa. Não é isso? Quem estava com fome. A mesma coisa o pecado, quando ele diz, você não visitou, se eu não te vi. Claro que você me viu, estava no irmão. Então, essa é a grande chamada para nós desse momento de assembleia. É lá, na igreja. Nós somos a brasa que está separada e precisa voltar. Mas para isso nós vamos pedir ao Espírito Santo. Senhor, nós queremos te pedir mesmo, derrama o Espírito Santo em todas as pessoas que estão nos ouvindo. Arda o coração das pessoas. Faça com que elas possam sentir o primeiro amor e voltar à igreja. Sentir mesmo que esta igreja que foi fundada por Jesus, que todo momento nós tivemos o exemplo de Jesus subindo para o monte e voltando para a comunidade. E o momento, o ápice, que começa a Semana Santa, é com Jesus fundando a Eucaristia, né? Deixando para nós todo o sentimento de Eucaristia. Eucaristia é estar na mesa, é estar em comum. Senhor, eu quero primeiro agradecer por essa vida dessas meninas. Quanto pão nós partilhamos juntas. E às vezes o pão não era o melhor pão. Tinha pão estragado, tinha pão de primeira, tinha pão de ontem. Senhor, dai-nos a graça de partilhar o pão. Que eu possa sair do meu comodismo e enfrentar as dificuldades de viver em comunidade, mas também desfrutar de todas as graças. Amém? Amém. Mãe, que coisa boa poder voltar para a igreja. Volte para os encontros de mãe, volte para os grupos, não é isso? Abrace muito. Abraça muito, porque vocês vão observar que as grandes doenças da pandemia foi porque a gente se isolou em casa. Agora é hora de estar juntinha, agarradinha uma na outra. Beijo no coração. Até mais.